Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Estamos iniciando mais este dia com a graça e a bênção de nosso Deus e Pai. E também estamos continuando a série de vídeos que falam a respeito de votos com Deus ou votos a Deus. Voto é a sua palavra dada a Deus que você fará alguma coisa, não é? Podemos até dizer, né? Vamos colocar assim, seria você até jurar fazer algo por Deus ou para Deus. Mas como o Senhor Jesus disse que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, então que a nossa palavra seja sim ou seja não, quer dizer, se vamos fazer, se dizemos que vamos fazer, façamos. Se dizemos que não vamos fazer, não façamos, né? Que a nossa palavra seja firme, né? Que a nossa palavra não seja uma palavra mentirosa, né? Então, quando damos a nossa palavra a Deus, que vamos fazer algo, devemos cumprir. É o nosso voto a Deus, tá bom? Hoje falaremos sobre o voto de Davi. Davi ele fez vários votos. No próprio livro de Salmos, há vários salmos falando de votos. Salmos que foram escritos por Davi, que ele fala que cumpriria os seus votos, e outras pessoas também que escreveram alguns salmos que falam de votos. Vamos ver tudo isso já já. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E caso você queira, aproveite o espaço dos comentários para colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bom? Olha só, no Salmo 132, esse salmo não foi Davi que escreveu, mas ele fala a respeito de um voto que Davi fez para o Senhor. Vamos ler aqui, Salmo 132, versículo 1 em diante. A referência bíblica sempre aparece no cantinho do seu vídeo aí. Olha aí, ó. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Dois pontos. Aí ele vai falar quais foram os votos que Davi fez ao Senhor. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Meu amigo e amiga, aqui está um voto sincero e um voto desinteressado. Esse voto aqui é aquele voto em que a pessoa faz a Deus, mas ela não pede nada em troca. É um voto de reconhecimento pela bondade de Deus, um voto de agradecimento por tudo que Deus fez. Esse é o voto assim mais sublime que há. É aquele voto que a pessoa faz realmente sem ter nada para pedir em troca, apenas reconhecendo a misericórdia, a bondade e o amor do Senhor na vida dessa pessoa. O que estava acontecendo aqui? O salmista estava se lembrando de quando não existia ainda o templo em Jerusalém. Não existia ainda o templo que Salomão construiu. Não existia. O templo era o tabernáculo, vamos dizer, aquele templo móvel, desmontável, né? Aquele templo que ficava em Siló, aquele templo que era coberto com peles de animais ainda, né? Então não havia um templo de alvenaria, de pedras, né? Ainda em Jerusalém. E Davi já tinha recebido tantas coisas do Senhor, ele já tinha recebido, vitórias, tinha sido escolhido pelo Senhor, ele era um pastorzinho de ovelhas e Deus tirou ele de ser um pastorzinho de ovelhas para ser o rei de Israel, para guiar o povo de Deus. Olha que bênção, né? Davi foi livrado por Deus do seu pior inimigo, o Saul, né? Porque às vezes o pior inimigo da gente não é quem está fora, é quem está dentro. Porque quem está fora você sabe que é inimigo. Quem está dentro se faz de amigo, né? Para muitas vezes tentar apunhalar a gente pelas costas, não é verdade? Mas quando estamos na presença de Deus, Deus nos livra, tanto dos de fora quanto dos de dentro, né? Então, Davi ele foi livrado da morte
por Deus, né? Porque Saul queria matá-lo, e depois então Deus tirou o trono de Saul e passou para Davi, e Davi teve muitas vitórias, muitos livramentos. Davi teve a misericórdia do Senhor, porque teve a ocasião em que ele pecou, e pecou feio, mas pecou pesado, sabe? Mas como Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele reconheceu o seu pecado, se humilhou, aceitou a punição pelo seu pecado, assumiu a responsabilidade pelo seu erro, como todo homem de Deus ou mulher de Deus deve fazer, não é? Nós não somos perfeitos, mas se errarmos, devemos ser humildes para reconhecer o erro, nos achegarmos a Deus e com sinceridade confessarmos o pecado, pedimos misericórdia. Deus vai nos perdoar. Sim, haverá uma consequência, mas até nisso Deus é misericordioso, até para suportar as consequências dos nossos erros, Ele nos dá força, até passar aquela colheita, até a situação se resolver. Deus é misericordioso e Deus fez tudo isso com Davi, e além disso, Deus enriqueceu muito a Davi. Davi não foi tão rico quanto seu filho Salomão, mas Davi foi muito rico, né? Tudo isso porque ele servia a Deus, né? E Deus o abençoava. E quando Davi estava lá no seu palácio, na sua casa nova, né? Toda linda, maravilhosa, Davi então começou a olhar para aquilo e pensou assim: peraí, eu estou na minha casa aqui e o meu Deus, aquele que é tudo para mim, ainda mora numa tenda. Veja, Deus, como diz a Bíblia, não mora em templo feito por mãos humanas, tá entendendo? Né? Mas naquela época era assim que Deus se manifestava. Ele se manifestava onde estava a Arca da Aliança, tá bom? E essa arca ficava lá no tabernáculo, que era aquele templo móvel, como eu falei para você. Antigamente, para você entender como é isso, né? Um circo chegava numa cidade, o que o circo fazia? Procurava um terreno baldio, armava o circo, fazia o espetáculo, ficava um tempo ali, depois ele tinha que ir embora. O que ele fazia? Desmontava o circo e ia para outra cidade, né? O templo era assim. Durante a peregrinação no deserto, o povo de Deus chegava em determinado lugar, armava o templo, ficava um tempo ali. Quando Deus dizia é hora de partir daqui, o povo desarmava, desmontava aquele tabernáculo, o templo móvel, né? Ia para outro lugar, até chegar em Siló, e lá ficou até a construção do templo em Jerusalém. Mas Davi, então, olhando para o seu palácio, que Deus havia concedido para ele, né? Aquela riqueza toda, ele falou assim: o quê? O meu Deus não tem um lugar fixo ainda. Então eu não vou dar paz para minha alma, eu não vou fechar os meus olhos, eu não vou dormir enquanto eu não achar um lugar para se construir a casa do Senhor. E assim foi feito. E essa história você pode ver lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7. Olha a referência bíblica aí, ó. Ali você pode ver que Davi, ele começou a ver isso daí, que Deus não tinha um templo fixo, né? E começou a se cobrar. Aí Deus falou com Natã, o profeta, e falou assim: Natã, fala para o meu servo Davi o seguinte. E aí ele fala um monte de coisas lá para o Davi, por meio do profeta Natã, não é? Dizendo que Davi mesmo não ia construir o templo. Davi apenas preparou o terreno, vamos dizer assim, né? Mas quem iria construir seria o Salomão, seu filho. Então Davi aceitou isso e se sentiu muito honrado de Deus ter ouvido a sua oração e visto a sinceridade do seu coração quando ele fez um voto a ele. E Davi fez isso daí. Davi comprou lá a eira de Araúna, né? E ali então, mais para frente, foi construído o templo de Jerusalém. Meu amigo e amiga, como diz o Salmo 132, Davi então ele fez um voto com Deus, mas ele não sabia exatamente qual seria o voto. Então ele aguardou até Deus usar o profeta Natã para falar com ele. De repente você quer fazer um voto de agradecimento a Deus por tudo que Deus já fez na sua vida, por todas as vezes que Deus já te deu livramento. De repente você quer arrumar um modo de agradecer a Deus pela bondade dele. Eu sei que às vezes a pessoa fala assim: puxa, pastor, mas eu não me canso de dar graças a Deus. Eu sei, e isso é bom aos olhos do Senhor. Só que às vezes a gente quer fazer algo mais, sabe? Algo mais. Não apenas com a boca, quer fazer alguma coisa a mais. De repente você quer fazer um voto com Deus e não sabe qual é esse voto ou como fazer esse voto. Então o que você faz? Aguarda, não tire esse projeto do seu coração.
ore a Deus, espere Deus dirigir você, espere Deus falar com você de algum modo, pela palavra, pela oração, o próprio Espírito Santo falando ao seu coração. De repente você vai na igreja, num culto, você escuta lá a palavra e Deus confirma no seu coração tal e tal voto, pega e faça. De repente você pode falar assim, pastor, eu sei que eu já aprendi aqui nesses vídeos, né? Tem votos que a gente faz com Deus para receber alguma coisa. A gente faz voto para ter livramento, a gente faz voto com Deus para ter cura, libertação, não é? Porque o voto é um ato de fé. Exatamente, o voto é um ato de fé e não é obrigatório. O voto é algo que você faz se quiser fazer, tá? É algo facultativo. Mas se fizer, meu amigo e amiga, cumpra. Porque olha aqui em Deuteronômio, ó, ali está escrito, ó, se você fizer algum voto, se você fizer ou quando fizer, cumpra, porque Deus vai requerer esse voto. Então não brinque com Deus. Quebrou algum voto com Deus? Refaça, renove, mas seja homem. E quando eu falo homem, quer dizer seja uma pessoa de palavra. Seja você homem ou mulher, não importa, né? Cumpra o que você prometeu a Deus, mesmo que te custe. Porque lembra do voto de Jefté? Lembra que ele fez um voto de oferecer a primeira pessoa que saísse ao seu encontro, quando ele voltasse da batalha, e ofereceria ao Senhor em holocausto? Então, a primeira pessoa que saiu na porta foi a filha dele, né? E olha que dor no coração que ele teve. Tanto é que ele fala, você é minha calamidade, porque eu prometi dar a primeira pessoa que saísse à porta e foi você minha única filha, né? Então veja, mas como o voto era uma coisa tão sagrada, ele cumpriu o voto que fez com Deus. Só recapitulando aqui, né? Há duas linhas de pensamento. Uns dizem que Jefté realmente sacrificou sua filha em holocausto e outros dizem que isso foi uma maneira de dizer que ele ia dedicar sua filha ao serviço do Senhor por toda a vida. Ela jamais poderia se casar, jamais poderia ter filhos, ia servir ao Senhor virgem durante toda a vida dela. Mas não importa, o que importa é que ele fez o voto e cumpriu. Então, meu amigo e amiga, se fez um voto com Deus, cumpra. E aí você pode perguntar a respeito desse voto de Davi, que foi um voto de reconhecimento pela bondade do Senhor na vida dele, um voto de gratidão, né? Então ele não pediu nada em troca, apenas ele queria fazer algo para o Senhor, construir o templo do Senhor ali, né? Esse é o voto que não pede nada em troca, esse é o voto mais sublime que há, realmente reconhecendo tudo que Deus já fez. Quer fazer um voto com Deus assim? Eu não posso dizer para você qual é o voto que você vai fazer. Você tem que buscar Deus, para Deus te guiar, como eu já disse antes, para que Ele fale ao seu coração o que você vai fazer. Você pode falar assim, pastor, eu quero fazer esse voto de gratidão porque eu já fui livrado, já fui curado, eu só estou vivo pela misericórdia de Deus, minha família só está viva pela misericórdia de Deus e até hoje eu nunca fiz nada para agradecer a Deus, a não ser de boca, mas eu quero fazer mais. Às vezes eu agradeço a Deus de boca, mas parece que não é o suficiente, eu quero algo mais, fazer algo mais para Deus. Então busque na direção do Senhor que Ele vai te dirigir você de como fazer esse voto aí. E você pode até falar, pastor, eu só quero fazer um voto de gratidão, não quero nada em troca. Mas eu vou dizer para você, mesmo que você não queira ou não peça nada em troca, é impossível Deus não te abençoar, ainda mais, Ele vai te abençoar. Quando você faz um voto de gratidão ao Senhor, teu coração se abre e você fica cada vez mais cheio do Espírito Santo. É assim, então voto com Deus é um artifício bíblico para a gente se aproximar de Deus, conseguir também coisas que nós necessitamos e também para agradecer a Deus. E tudo isso é para a glória do Senhor, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Vamos falar com o Senhor Todo-Poderoso? Você gostaria de pegar um copo com água? Vai lá pegar e coloca aí. Ah, não quer pegar água? Não acredita nisso? Não tem problema. Ore segundo a sua fé, tá bom? Vamos falar com Deus então? Oremos. Pai Celestial, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Deus de Davi, que fez um voto contigo, Senhor, mas também é o nosso Deus. Não somente o nosso Deus, mas também o nosso Pai, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti louvamos, bendizemos e glorificamos, a Ti exaltamos, Senhor, de todo o nosso coração. Pai, essa pessoa que quer fazer um voto contigo, mas não sabe exatamente que voto fazer. Dirige, eu te peço, essa pessoa no voto que deve ser feito a Ti, Senhor. Abençoa, Pai, essa pessoa que já fez um voto contigo. E essa pessoa, meu Deus, que fez um voto de gratidão, como Davi fez. Pai, abençoa muito também. Meu Deus, essa pessoa que fez votos no passado, mas quebrou esses votos. Pai, tem misericórdia dessa pessoa e já que ela, com humildade, te pede perdão por ter se deixado levar pela fraqueza da carne e quebrou o voto, mas agora ela renova esse voto, Pai, ouve essa pessoa, perdoa e aceita, Pai, a renovação desse voto em nome do Senhor Jesus. Pai, te peço para essa pessoa que está enferma,
cura, liberte dessa enfermidade, dessa doença, toca nesses ossos, Pai, para que esses ossos sejam restaurados, curados. Pai, que o fogo do Espírito Santo passe pelo pé dessa pessoa para queimar esse esporão, esse osso que não devia estar projetado como está. Pai, faz sumir, desaparecer esse problema em nome do Senhor Jesus. Te peço, Pai, abra a porta de trabalho para essa pessoa que pede, essa pessoa que fez um voto a Ti para o seu trabalho, Pai. Essa pessoa que fez um voto a Ti em favor da sua vida profissional, honra essa fé, Pai, abençoa. E finalizando, meu Senhor, esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele a Tua unção e o Teu poder e recebemos pela fé essa água abençoada de Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Muito bem, amiga e amiga, terminamos a oração. A água que você colocou já está abençoada, beba dela e reflita sobre essa palavra que você ouviu aqui hoje, tá bom? Reflita, tá? Voto com Deus é um modo muito forte de você se aproximar mais dele, mas não leve voto na brincadeira, seja honesto, tá bom? Honesto, seja uma pessoa de palavra, falou, tem que cumprir e Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo.